Olá galera, beleza? Eu sou Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva, galera. Hoje, no vídeo de hoje, eu estou aqui para fazer um vídeo sobre os 9 piores técnicos brasileiros. Sim, galera, sobre os 9 piores técnicos brasileiros do Brasil, né? Que são piores por não ter feito uma passagem pelo clube e que não foi um bom técnico, né? Que, que foi muito mal nos treinos, nas substituições, nas escalações do time, que foi um técnico muito mal, muito ruim no time, que não deu muito certo, né, que foi um fracasso. Eu vou falar de técnicos brasileiros, só brasileiros, tá, galera? Eu só vou falar só de técnicos brasileiros que tiveram uma passagem muito mal como técnicos, tá? Eu vou falar de Fernando Diniz, que era um péssimo técnico no São Paulo. Vou falar deixa eu ver outro técnico brasileiro que também não foi muito bem. O Sampaoli, que não foi um bom técnico no Flamengo. O Vitor o Vitor Pereira, que acho que também não foi um bom técnico no Corinthians também, e nem no Flamengo, e etc, 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 certo? Então dá o like, comenta, se inscreva-se, me siga no Facebook, tá? Dá o like, comenta e se inscreva-se rumo aos 800 inscritos, e vamos falar dos 9 piores técnicos brasileiros. Então vem comigo. Bom, então vamos lá. Começando com Fernando Diniz do Vasco. Só que eu não vou falar dele no Vasco, porque ele tá indo muito bem sendo técnico do Vasco. Eu quero falar da passagem dele que ele teve como não bom técnico no São Paulo. Cara, o Fernando Diniz, eu não gosto dele, já falei aqui uma vez que eu não gosto dele, porque ele é um técnico que não é bom, ele xinga demais, ele berra, grita. Mano, só de você ver ele gritando, berrando, xingando, você fica com desgosto, não gosto. E ele foi um péssimo técnico no São Paulo em 2020. Ele chegou a treinar no São Paulo em 2020. E ele, foi um péssimo técnico, não teve uma boa passagem no São Paulo em 2020, e por isso que ele foi, acho que até demitido, né? Ele já fez o São Paulo perder por 5-1 do Internacional, velho. Pelo amor de Deus, não, velho, não tem como não. Eu não gosto do Fernando Diniz, tinha especulações que ele viria para o São Paulo de volta, quando o Zubeldia estava quase demitido. Pelo amor de Deus, não, cara, não gosto do Fernando Diniz, não gosto, cara. Ele não dá, não dá. O Sampaoli, que treinou o Flamengo em 2023, que também não teve uma boa passagem no Flamengo, porque foi um péssimo técnico e que fez o Flamengo perder grandes títulos que poderia ter ganhado. Recopa Sul-Americana contra a LDU Quito, a Supercopa Rei contra o Palmeiras, deixa eu ver, fez perder também o Mundial de Clubes, né, de perder por 3-2 na final do Mundial de Clubes para o Al Hilal, né, e não foi muito bom não, cara. Foi vice-campeão carioca, perdendo para o Fluminense. Cara, ele não foi um bom técnico, né, fez o Flamengo ser vice-campeão da Copa do Brasil. O São Paulo foi campeão em cima do Flamengo, ano retrasado, por 1-1 e 2-1 lá, cara. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos São Paulo.
E, cara, ele não teve uma boa passagem como técnico no Flamengo e foi muito ruim. Então foi por isso que ele foi demitido e aí trazeram um outro técnico, que foi, eu acho que o Tite. Foi o Tite? Não, acho que não foi o Tite, não. Acho que foi o Vitor Pereira. Eu acho que foi o Vitor Pereira. Que já é o próximo técnico que a gente vai falar agora. Cara, Vitor Pereira já treinou o Corinthians em 2022, quando foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo para o Flamengo por 1-1 e 6-5 nos pênaltis. E ele não teve uma boa passagem nem no Corinthians e nem no Flamengo e foi demitido, certo? E ele não foi um bom técnico, não foi, realmente não foi um técnico bom, não. Pois Jair Ventura, esse técnico do Juventude, que não foi um bom técnico no Juventude, o time jaconeiro, não foi, porque teve outros jogos que o Juventude perdeu, né? Foi eliminado nas quartas de final, foi? Foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Ele realmente não foi um bom técnico no jogo, né? Não foi. Não foi, não. E aí, por isso que depois ele foi demitido. Aí veio o Fábio Matias, que depois foi demitido. E agora eu acho que tem outro técnico no Juventude, parece. Eu acho. Agora o próximo é o... Deixa eu ver quem é agora aqui. Fábio Carille, que não teve uma boa passagem no Santos. Quer dizer, foi campeão da Série B ano passado, em 2024. Foi até um bom técnico, mas não tão assim. Porque também ele também não foi um bom técnico nem no Vasco esse ano, né? Ele não foi um bom técnico no Vasco e depois foi demitido. Ele não deu muito certo nem no Santos. Não, ele deu um pouquinho certo no Santos, mas no Vasco foi o que ele não deu certo. Pois é, isso mesmo. Felipão. Olha, o Felipão, ele não foi mal em nenhum time brasileiro, mas ele foi mal, ele foi ruim quando ele treinou a seleção brasileira em 2014. Ele não foi um bom técnico na seleção brasileira em 2014. Depois que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Mano, aquele 7-1, esquece, tá? Esquece. Enfim. E ele é um técnico brasileiro que treinou uma seleção brasileira. E que não foi um bom técnico. Que depois foi demitido, né? Foi demitido e depois acho que trazeram o Tite. Depois que trazeram o Tite, veio o Diniz, que foi ruim também. Depois do Diniz, o Dorival Júnior, que não deu certo. E agora tem o Carlo Ancelotti, que tá dando muito certo. Vamos ser campeão da Copa do Mundo ano que vem com o Carlão. Pois é. Enfim, mas o Felipão não deu muito certo. Ele já deu certo algumas vezes treinando o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e até o Palmeiras, que foi campeão brasileiro em 2018. Pois é, isso mesmo. Agora o sétimo, né? Acho que já é o sétimo técnico ruim, né? O sétimo pior técnico brasileiro. Abel Braga, do Flamengo. Eu não sei se ele treinou o Flamengo em 2020, mas eu acho que foi. Ele já até treinou o Fluminense, que não teve um bom trabalho no Fluminense. Mas no Flamengo ele não deu, porque também foi vice-campeão. Foi vice-campeão da Recopa Sul-Americana, perdendo de 5-0
pro Independente Del Valle. Ele não foi campeão, perdeu de 5-0, não deu certo e foi... Não deu, cara. Não foi um bom técnico. E acabou que ele foi demitido depois, né? Porque também o Flamengo não se deu bem nem no Brasileirão com ele. E aí tiveram que demitir ele, e aí trazeram o Rogério Ceni para treinar o Flamengo, e aí que depois ele foi campeão brasileiro em 2020. Não em cima do São Paulo, né? Porque o Flamengo só foi campeão brasileiro em 2020 para o São Paulo vencer uma partida. E se o São Paulo vencesse essa partida da última rodada, a rodada 38, o Flamengo ia ser o campeão brasileiro. Se perdesse, o campeão brasileiro ia ser outro time. Ia ser, sei lá, Palmeiras ou Atlético Mineiro, não sei. Se o Flamengo ganhasse e perdesse o título brasileiro. Enfim, mas foi isso, enfim. Oitavo pior técnico é o... Deixa eu ver aqui. Mano Menezes, que hoje comanda o Grêmio como técnico, que ele já foi demitido do Corinthians. Ele não foi um bom técnico do Corinthians ano passado, em 2024, que foi demitido por perder por 3-1 do Novo Horizontino, certo? E foi demitido, né? Depois ele foi acho que treinar, não sei qual time ele foi treinar depois que ele saiu do Corinthians. Mas depois que o Diniz foi demitido do Fluminense, ele foi treinar o Fluminense, né? Foi treinar o Fluminense e virou o novo técnico do Fluminense ano passado, depois que o Diniz saiu ou caiu do Fluminense quando perdeu por 1-0 no Fla-Flu entre Flamengo e Fluminense, né? Clássico carioca. E aí ele foi demitido, né? E aí veio o Mano Menezes e agora ele é do Grêmio, né? Ele foi demitido do Fluminense, né? Não estava indo tão bem no Fluminense, né? Nesse ano, né? Foi vice-campeão carioca. E aí ele foi demitido e trazeram no comando hoje o novo técnico do Fluminense é o Renato Gaúcho, certo? Renato Gaúcho, isso mesmo. Agora o nono e último pior técnico brasileiro é... Deixa eu pensar aqui... Rogério Ceni, que é o maior ídolo da história do São Paulo. Foi o Futebol Clube, o time do meu coração, que eu amo tanto. Sinto até saudade de fazer um vídeo analisando uma partida do São Paulo de Brasileirão. Mas o Brasileirão só volta só mês que vem, dia 12 de julho. Enfim. Mas acontece que o Rogério Ceni, depois que ele se aposentou e deixou de ser goleiro do São Paulo, porque já foi goleiro do São Paulo, foi, acho que o maior goleiro da história do futebol brasileiro, que defendeu uma bola em jogo de Libertadores e de Mundial de Clubes contra o Liverpool em 2005, mano. Pois é, caraca, que incrível, mano. E ele foi uma lenda no São Paulo, foi um eterno ídolo e mito, mas que depois se aposentou, virou técnico e aí ele voltou pro São Paulo, mas voltou como técnico. E ele não teve uma boa passagem no São Paulo. Não foi muito bem no São Paulo. Foi vice-campeão paulista, perdendo pro Palmeiras em 2022. Foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil pro Flamengo. Foi vice-campeão da Sula contra o Independente Del Valle. Cara, mano, ele não foi um bom técnico. Ele não foi. Eu acho que ele só funcionava como goleiro. Como ídolo, ele é bom, mas ele não era muito bom. Ele não era bom. Não foi porque, mano, ele não sabia fazer substituições, não sabia escalar o time direito. Quer dizer, eu acho que sabia.
porque eu não era torcedor de São Paulo em 2022. Ou era? Eu era, mas não vi os jogos. Eu não tava acompanhando muito futebol em 2022, tá? Enfim. Mas ele não foi um bom técnico no São Paulo e foi demitido em 2023. E trazeram o Dorival Júnior, que hoje é técnico do Corinthians. Gostou do vídeo? Dá o like, comenta, se inscreva e comenta qual foi o pior técnico brasileiro que treinou um time brasileiro. Tá? Comenta aí. É nóis e fui. Tchau, galera.